A disciplina mental transforma o seu destino. Quando se fala em disciplina, pensa-se logo em educação ou regime a ser adotado por uma família, escola ou grupo. Mas a disciplina que coloco neste tópico se refere à reorganização interna de uma pessoa, sem autoridade alheia. Em nossa infância, aprendemos a nos disciplinar conforme as exigências de nossos pais ou protetores, para que sejamos dignos na escola, no trabalho, na sociedade, na construção de uma nova família, no esporte e até para educarmos outras pessoas. Mas o ocidental ignorou a disciplina que leva o ser humano para dentro de si mesmo, em busca de seu equilíbrio psíquico. Nos países orientais como Índia, China, Japão, Tibete, grande parte da população pratica os ensinamentos antigos de seus antepassados, com disciplina e persistência, como yoga, meditação, danças sagradas, artes marciais e oração. Porque sabe, o ser humano é parte do universo e precisa estar conectado a ele para ter saúde, alegria, equilíbrio financeiro, harmonia nas relações humanas, talentos paranormais e metafísicos. Sabemos que nem todos os orientais que praticam essa filosofia estão conectados à energia do universo. São pessoas que seguem uma disciplina imposta pela família ou pelas próprias cobranças de seu superego. O superego é uma parte do inconsciente onde fica registrada a autoridade dos pais e torna-se uma fonte de autocensuras na vida adulta. Inconscientemente, nos forçamos a realizar aquilo que nossos pais achavam correto e nos reprimimos quando nossas vontades contrariam as deles. Quando a educação é baseada na repressão e no controle, dificilmente a criança ou adulto terá prazer em cumprir com o que se colocou como regra e não se dedicará com amor e paciência, nem corretamente, pois não teve tempo de se sentir-se côncorda ou identificar-se ou não com a verdade do outro. A disciplina mental espontânea normalmente ocorre na terceira idade, devido às mudanças de valores que a maturidade e as experiências de vida trazem. Isso não significa que um adolescente não possa despertar naturalmente a vontade de sentir o êxtase espiritual através da meditação. Entretanto, para que haja disciplina mental, é necessário permitir conhecer sem resistência e sem medo o poder que temos em nossa mente. Vemos com frequência pessoas que se dizem céticas a respeito das forças invisíveis com as quais a nossa mente se conecta, mas é evidente que elas inconscientemente sabem do poder que possuem e apenas não estão preparadas para torná-las conscientes. Há muitos anos, quando eu vi uma pessoa desrespeitando o silêncio de uma igreja ou do templo de meditação que frequento, sentia-me invadida e irritada, pois a julgava menos espiritualizada do que eu. No tempo de meditação da Ordem Rosa Cruz, informa-se a todos, antes de entrar, que se mantém em postura de respeito e silêncio em frente ao portal, antes de sua abertura, mas muitos discípulos ainda não compreendem o porquê desse pedido dos guardiães. Por isso, distrai-se em conversas paralelas e risadas, como se a fila de entrada do templo fosse a fila de um teatro ou cinema. Com o tempo, pude perceber que não devemos julgar ninguém pelos seus atos, pois aprendi que eu apenas me projetava naquelas pessoas, devido ao meu comportamento indisciplinado com as regras familiares e sociais. Quando descobrimos que a disciplina mental leva à ascensão espiritual, começamos naturalmente a nos corrigir em todos os setores de nossa vida, pois passamos a entender que a base da felicidade é nos manter firmes na honestidade, na determinação dos objetivos, no desapego, no amor e perdão a todas as pessoas, na força de vontade para acabar com a postura de vítima do mundo, também no autocontrole, sabendo que a lei de causa e efeito jamais falha. Hoje, quando estou na fila de entrada do templo,
Não tenho tempo para olhar para o outro, para ver o que os outros estão fazendo, pois a minha disciplina mental me carrega para dentro de mim mesma, levando-me a meditar antes mesmo de estar pelo portal. Cada pessoa tem seu tempo e sua maturidade espiritual, e de nada adianta criticar, reprimir, julgar, isolar e entrar em conflito com os outros, pois qualquer dessas atitudes apenas está confirmando a lei dos semelhantes que se atraem e a lei da projeção. Elevar-se significa ter compaixão, sem julgamento e compreender que uns estão na pré-escola e outros na faculdade da vida, mas todos estão caminhando na mesma direção, apenas em tempos diferentes. Disciplina mental significa dedicar-se persistentemente com prazer e vontade firme de alcançar graus maiores de conscientização, ou seja, continuar treinando um novo comportamento, uma nova conduta e uma nova maneira de se colocar frente aos mesmos problemas, acreditando nas leis e aguardando com tranquilidade o retorno positivo da colheita de sua nova plantação mental. Quanto mais o ser humano se distancia dos estudos e comprovação das leis do universo, menos disciplina tem para transformar a si mesmo, pois a mente precisa de motivações visíveis e concretas para se dedicar a algo. Veja a mídia popular apresentando reportagens sobre dietas, remédios, tratamentos de doenças, problemas relacionados ao estatuto da criança e do adolescente, crimes de toda espécie, mas sempre encerrando nessas reportagens deixando uma pergunta ou dúvida na cabeça do público, como se nunca tivesse uma resposta para esses problemas apresentados. Muitos programas de televisão de grande audiência divulgam que cientistas estão pesquisando remédios para a cura de certas doenças e até sobre vida em outros planetas, enquanto em outra emissora, outros cientistas já pesquisaram e descobriram há muito tempo que doenças se curam através de terapias, da hipnose e de regressões, que interrompem o processo e revertem o quadro de volta à saúde, mesmo sendo hereditário. Isso me fez por várias vezes desligar a TV ou mudar de canal. Se existem tantos livros, tantas convenções médicas e cientistas que tratam desses assuntos com profunda serenidade, como é possível ainda canais de televisão retrogrados e desatualizados fazerem políticas ao invés de acelerar a conscientização do público para a verdade? Quem está ganhando ao manter o público desatualizado? Estou tentando alertar pelo menos meus ouvintes que para que haja disciplina mental é necessário desconsiderar certas reportagens que sugestionam negativamente o subconsciente de quem os assiste com frequência. O poder da imprensa falada e escrita tem forte impacto sobre nossa mente inconsciente, e mesmo que alguém esperto diga que não está se influenciando por certos programas, ele nem imagina o quanto seu subconsciente está registrando essas informações que o manipula de uma forma subliminar. Com certeza, pessoas que assistem a programas de violências, de mortes constantes, doenças incuráveis, simulação de crimes reais, novelas trágicas, agressões e lamúrias, não são pessoas que conseguem praticar yoga, meditação, relaxamento e muito menos ter disciplina mental para sua mudança comportamental, pois é evidente que carregam em seus corações as mesmas vibrações que os programas que assistem com frequência. Estar bem informado quanto ao que acontece na cidade ou no mundo não significa ficar curtindo programas doentios. Como você vai conseguir acreditar nas leis do universo, ouvindo e vendo constantemente tantas explicações sobre os porquês desses crimes, por pessoas que não reconhecem que o universo está em movimento e que a lei do retorno está para todos? Devemos ter compaixão por todos que sofrem, mas devemos compreender que nada acontece por acaso. Precisamos trabalhar nossa mente para que possamos progredir espiritualmente, independente do que está acontecendo no mundo, pois somente assim é que poderemos nos tornar verdadeiramente fortes
e sábios e ajudar a humanidade. Quanto mais você entra na frequência das reclamações, críticas, fofocas, medo de como não está vivendo no planeta e medo de como será o nosso futuro, menos você consegue disciplinar-se mentalmente para sair dessa frequência negativa, pois o que nos move são nossas crenças. Cada um de nós deve, em primeiro lugar, entender que é responsável por tudo o que acontece em nosso planeta, pois estamos interligados através do inconsciente coletivo. Desde problemas com nossa floresta até problemas familiares de nossos vizinhos. Tudo o que pensamos, tememos, odiamos, falamos e agimos fica impregnado em nossa aura ou em nosso campo vital. E daí? Cada ser humano leva consigo para onde for essa nuvem. Nosso inconsciente atravessa o tempo e o espaço para manter-se conectado a todas as mentes, já que ele sabe que somos todos uma criação cósmica. Portanto, emanamos energia positiva ou negativa, mesmo sem sair de casa. Devemos sim empenhar-nos em construir ideias boas e concretas para solucionar os problemas sociais e não apenas ficar assistindo pela televisão reportagens que nos revoltam. Como você pode ajudar? No mínimo, tente olhar os programas com seus olhos e não com os olhos de quem escreve programas sensacionalistas. Julgue com mais amor as cenas que você vê e pare de fazer caras e bocas de horror, pois chega a ser hipocrisia de sua parte. Sentiu-se agredido por mim? Pois então, perceba que você carrega em seu coração resistência em querer modificar seu modo de ver a vida. Ajude a humanidade começando pelo seu lar. Tenha vontade de elogiar mais as pessoas que vivem com você e não permita que cenas pesadas entrem em sua casa. Proteja a energia da sua família e de seus amigos, pelo menos. Se não for para ajudar a mudar os problemas sociais, então evite sentir tanta curiosidade por os acontecimentos trágicos. Cure sua alma dessa doença e pratique a caridade com sinceridade. Querido ouvinte, disciplina mental se começa negando convictamente o mal em seus pensamentos e atos para ser seguido. Compor novos pensamentos e atitudes mais generosos, amistosos, bem-humorados e dinâmicos na direção da paz interna e externa. Mesmo que seja difícil no começo, insista, pois as leis invisíveis estão atuando sem que você haja e as veja, e com certeza você terá a lei do retorno.